Olá, queridos, tudo bem? Aqui é a professora Eliana, vou ajudar vocês com a tarefa 1 do segundo bimestre, São Paulo Faz Escola, volume 2, oitavo ano, a partir da página 58. Na página 58, mostra a situação de aprendizagem 1. Para fazer essa semana, as descobertas da base 10, eu vou mostrar para vocês que a base 10 é o conceito principal para notação científica. As atividades seguintes pede para escrever cada número do primeiro parágrafo desse texto, né? O texto compreendendo os números grandes, né? Os números que impressionam na Terra, para você escrever em potência, aliás, em notação científica, que é escrita em potência de 10. Essa escrita também está lá no livro do oitavo ano, que vocês receberam na escola, a partir da página 45. Então, aqui na página 45, você deve ler para compreender, fazer os exercícios, que mostra como que é escrita a potência de 10. Mas eu vou mostrar para vocês de uma forma mais prática. Então, a potência de 10 é o quê? É uma escrita em forma de potência, em que a base é sempre o número 10, né, da potência, e o expoente é a quantidade de zeros ou de casas decimais que contém o número. Por exemplo, 10 elevado a 0, 0 significa nada, então não tem nenhum zero. 10 elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. E aqui, ó, 10 elevado ao quadrado, número 2, aliás, número 1 tem um zero. 10 elevado ao quadrado é 100, é o número 1, é sempre o número 1 com a quantidade de zeros que está no expoente. 10 elevado a 3, então, é o número 1 com 3 zeros. 10 elevado a 4, número 1 com 4 zeros, e assim vai aumentando o número, né? Quantos zeros estiverem no número que está no expoente, certo? Então, a quantidade de zeros aqui representa o número que está no expoente, né? 7, então, aqui é o número 1 com 7 zeros. 8, número 1 com 8 zeros. 9, número 1 com 9 zeros. Né? Lembrando que, o que é, por exemplo, o que é 10 ao quadrado? É 10 vezes 10, vai dar 100. O que é 10 elevado ao cubo? É 10 vezes 10 vezes 10, vai dar 1000, e assim sucessivamente. Agora, quantas potências? Tem como um número, né, como expoente, número negativo, porque pode ter ou positivos ou negativos, são números inteiros. Quando é negativo, o que acontece? É uma divisão por 10. Então, é 0,1, tem uma casa decimal. Menos 2 é um centésimo, é o número 1 dividido por 100, tem duas casas decimais. Menos 3, 3 casas decimais. Número 4, aparecem 4 casas decimais, né? Depois da vírgula. E assim sucessivamente. Quanto maior for o algarismo, maior for o módulo, menor será o número, certo? Por exemplo, aqui, ó. 10 elevado a menos 10 é o número 0,000000001, que é o número 1 dividido por 10, ó, unidade, milhares, milhões, ó, bilhões, 10 bilhões. Então, é 1/10 de bilionésimo. Então, é um número muito pequeno, é praticamente zero. Então, o número vai diminuindo enquanto o algarismo está aumentando. Sempre na parte negativa dos números inteiros, quanto maior for o algarismo em módulo, menor será o seu valor. Aí na página 58 aparece aqui, né? Primeiro, para você observar e completar. Que tá diminuindo também, ó. 10 elevado a 5, 10 elevado a 4, 3, 2, 1, 0. Aí, ó, começa a partir do 10 elevado a 0, começa a ficar o quê? Negativo, né? Então, 10 elevado a 0, 10 elevado a menos, aliás, aqui, ó, 10 elevado a 0, 10 elevado a menos 1, menos 2, 10 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 5, aí o próximo, né? Vai diminuindo, menos 6, certo? E aqui, tá aumentando pra esquerda, né? 4, 5, que vai ser 10 elevado a 6. É o número 1 com, você vai colocar no seu caderno, né? Que não, se você tiver expresso, você não consegue colocar, você vai responder no seu caderno, tá? Você copia ou você coloca só as partes que estão faltando.
Aí, a questão seguinte, né, seguinte aqui, a atividade 2, pede para você reescrever esse primeiro parágrafo aqui, só que em vez de você colocar estes números como aparecem, por extenso, você vai colocar em notação científica. Vou mostrar para você como que é a notação científica. Aqui tem uma explicaçãozinha, né, que fala é o produto entre um número e uma potência de 10. Esse número, ele pode ser 1 ou maior que 1, mas não pode ser 10, tem que ser menor que 10. Inclusive, pode ter vírgula, inclusive pode ter várias casas decimais. E N é o quê? É o número inteiro, ele pode ser positivo ou negativo. Mostrando de forma prática aqui, ó. Sempre a gente vai deslocar a vírgula ou para a direita ou para a esquerda. Então, por exemplo, aqui é 123 mil. Sempre, gente, sempre. Quando não tem vírgula, o número não tem vírgula, a vírgula está depois do último algarismo. É como se fosse 123 mil reais. A vírgula seria aqui, depois do último zero. Para escrever em notação científica, eu não posso escrever 12, nem 123. Eu tenho que deixar apenas um número que seja 1 ou maior que 1. Então, eu posso deixar o número 1. Então, vai ficar 1,23. Eu também não posso omitir esses números que aparecem depois da vírgula. Eu só posso omitir os zeros, porque eu vou indicar aqui. Então, aqui é 1,23, e aí você conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais para a direita, né? Eu estou deixando 5 casas, estou deslocando a vírgula 5 casas, eu vou colocar o número 5, certo? Se você fizer na calculadora, 1,23 vezes 10 elevado a 5, vai dar exatamente 123 mil. Você está escrevendo o mesmo número, só que escrito em formas diferentes. Aí, vamos lá. Decora isso, fica mais fácil. Quando você tem um deslocamento para a direita, no expoente, negativo. Você vai colocar um sinal negativo no expoente. E quantas casas decimais você deslocou, você vai colocar um número negativo no expoente. Para a direita, sempre positivo. Então, nós deslocamos aqui 5 casas para a direita, é o número 5 positivo. Coloco mais se quiser. Geralmente, a gente não coloca. Agora, o menos é obrigado, tá? Então, aqui é um deslocamento positivo de 5 unidades. E aqui, 123, né? Aqui é 123 mil. Aqui né, contando aqui, vai ser 1.230.000, certo? Separa por de 3 em 3. 1.230.000. Como que fica em notação científica? Mesma coisa. Você pega a partir do último número, que tá a vírgula, conta até chegar no 1. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 10 elevado a sexta. Aqui, 1.230. A partir do último número, 0, conta 1, 2, 3, 10 elevado a 3. A escrita sempre vai ser a mesma, né? Porque nós estamos falando dos mesmos algarismos, sempre 1,23. E aqui, o 123. Não aparece nenhum zero, mas a gente pode colocar em forma de notação científica, ó. A vírgula a partir do último 3 aqui. 2 casas para a esquerda, 2. Então, vezes 10 elevado a 2. Esse número já é decimal, certo? Só que ele não está... Ele tem um zero antes da vírgula, não posso ter zero, mas eu posso ter 1. Então, desloca-se uma casa para a direita, por isso, menos 1. E aqui, ó, eu desloquei aqui, ó, 2 casas para a direita para deixar o número 1 antes da vírgula, menos 2. E aqui, 3 casas para a direita, menos 3. Aqui é o próprio número, né? 10 elevado a 0, já está em notação científica. Aqui... eu tenho 12 antes da vírgula, não posso. Tem que deslocar para a esquerda, então, é mais 1, ou simplesmente 1, tá? Então, novamente, é o número maior ou igual a 1, não pode ser 0, tem que ser maior que 0. E menor do que 10, vezes 10 elevado ao número x, esse x pode ser positivo, quando o deslocamento é para a esquerda, ou negativo, quando o deslocamento é para a direita, certo?
Aí, voltando aqui, você tem que escrever o primeiro parágrafo, só que esses números que aparecem por extenso, você vai escrever em notação científica. Vou mostrar para vocês. Então, o primeiro número que aparece nesse texto, né, fala assim, ó, o planeta Terra tem números que impressionam. Já pensou neles? A Terra tem um diâmetro de 12.753.000 metros, 756 mil metros de diâmetro, né? Então, mostrando aqui, ó, o diâmetro da Terra, né? Lembrando, o diâmetro é o dobro do raio, dá 12.756.000 metros. Para deixar em notação científica, simples, pega a partir do último algarismo, conta até chegar no número 1 aqui, ó, que eu não posso deixar 12, tem que deixar 1,2756, não posso omitir nenhum desses algarismos. Então, vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu desloquei 7 casas decimais para a esquerda, por isso, 10 elevado a 7, tá? E a área? A área de 510 milhões e 72 mil quilômetros quadrados. Ou, se deixar, né, um número aproximado, 510,1 milhões. Só que isso aqui não é notação científica. Notação científica tem que escrever todos os números, deixando uma casa só, aqui antes da vírgula. Pode ser o número 5, né, só não pode ser 10. Aí, você escreve o restante dos números até o 2, tá? Esses zeros que aparecem aqui no meio, você tem que escrever. Você só não precisa escrever os últimos. Vezes 10 elevado a 8, porque, ó, conta a partir do último zero, que a vírgula tá aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo bem? Aí você vai reescrever esse parágrafo com todos os números escritos em forma de notação científica. Vou deixar os outros exercícios para você e vou mostrar aqui, ó. Então, nesse mesmo parágrafo, né, tem o diâmetro que nós já fizemos, a massa da Terra já fizemos. Aí depois vem a massa dos oceanos, vai ficar 5,9736 vezes 10 elevado a 24, porque você vai, no último zero lá, você vai deslocar 24 casas decimais. Aqui, o próximo é a população de 7,722526, tem que escrever todos os números, só os últimos zeros que não, vezes 10 elevado a nona potência, ou seja, você vai deslocar, a partir do número, 9 casas para a esquerda. Os oceanos têm massa de 1,35 vezes 10 elevado a 18. Se contar todos os zeros, mais esses dois números, vai dar 18 toneladas. E aqui, ó, importante, equivale a... Aí, equivale, essa massa dos oceanos equivale a 1 dividido por 4.400. Se você fizer, pode fazer na calculadora, vai dar número 0,00027, né? 22727. Só que eu tenho que deixar em notação científica. A vírgula vai para a direita. Então, deslocamento para a direita, negativo. Quantas casas? 1, 2, 3, 4. Então, ó, menos 4, tá? Equivale a 2,2727 vezes 10 a menos 4 da massa da Terra, tá? Você vai colocar desse jeito, né? Cobrindo uma área, né? O oceano cobrindo uma área de 3,618 vezes 10 elevado a 8. Gente, tenta chegar na resposta. Né? Depois eu vou gravar outro vídeo para explicar como fazer as demais.